Olá, meu nome é Marcos Rodrigo da Conceição Nascimento, sou aluno do curso de mestrado do Programa de História Social da Amazônia da Universidade Federal do Pará. Vou fazer uma comunicação com o tema As Vozes dos Trabalhadores da Saúde na Amazônia, Campo Médico, Cotidiano e Sociedade no Hospital Universitário João de Barro Barreto. Esta proposta de comunicação objetiva com reconstruir a história do trabalho hospitalar do Hospital Universitário João de Barro Barreto, captada através dos discursos, experiências e práticas dos sujeitos sociais que o compuseram. O cotidiano do hospital. Esta comunicação deriva do último capítulo da minha dissertação de mestrado, onde apresento e destaco alguns pontos que estão a ser desenvolvidos até a minha defesa final. Antes de apresentar a comunicação, quero me apresentar como pesquisador, inserindo-me no processo de investigação histórica, de modo a levar-nos a crer o modo como ocorreu o meu encontro com a temática que atualmente pesquiso e pretendo submeter-me à defesa da minha dissertação. E este momento foi especialmente derivado de muitos anos de trabalho no campo da saúde. Minha atuação na área da saúde resume-se aos dois ofícios que desenvolvo. Um deles como técnico em radiologia, lotado no Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, localizado no campus da Universidade Federal do Pará, que junto com o Hospital Universitário João de Barro Barreto formam o complexo hospitalar universitário da Universidade Federal do Pará, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O Hospital Universitário João de Barro Barreto é um dos grandes serviços de atendimento médico de urgência da cidade de Belém. Na rotina diária de contato com pacientes em procedimentos de exames e diagnóstico por imagem, em atividades totalmente estranhas ao ofício de historiador, pude formular inquietações de natureza histórica e historiográfica a respeito das instituições de assistência em saúde na Amazônia Paraense. Assim como exerço dois ofícios como técnico em radiologia, também atuo na área de pesquisa em História, haja vista ser graduado, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Pará. Tentei, sobremaneira, fazer esses dois ofícios convergirem de modo a um ofício técnico em radiologia, suscitar questionamentos que podem ser respondidos pelo outro ofício que ora exerço, o de historiador. O Hospital Universitário João de Barro Barreto foi fundado como um sanatório, chamado Barros Barreto, em 1957, na cidade de Belém, fruto de relações sociopolíticas envolvidas no planejamento do hospital, sua fundação e funcionamento. Nas décadas de 60 e 70, houve passagem do Sanatório Barro Barreto para Hospital Barro Barreto, novamente refletindo os interesses políticos a incidir nas políticas de saúde na época, que foram aplicadas diretamente na administração do hospital. Nos anos de 1930, a tuberculose era um grande problema de saúde no Brasil. Por causa da doença, havia uma alta taxa de mortalidade, devido ao fato de que seu tratamento era difícil, haja vista a falta de estrutura e o grande número de doentes. Foi nessa época que o médico João de Barro Barreto, então diretor do Departamento Nacional de Saúde do governo Getúlio Vargas, chamou a atenção para a situação deficitária de leitos nos hospitais para tratamento dos doentes em relação à demanda, e propôs a construção de 7 sanatórios de grande porte,
e 11 de pequeno porte nas diversas capitais brasileiras, segundo apontam Miranda e Abreu Júnior em 2016, um trabalho que fizeram. Esse sanatório, localizado em Belém, deveria ter cerca de 600 leitos para isolamento dos doentes. Esta narrativa sintética aponta a pedra fundamental do Sanatório de Belém, no contexto de uma política nacional de profilaxia. Esse sanatório viria a ser o Sanatório Barro Barreto, nos anos de 1960. Em 1957, foi criado o Sanatório de Belém, no mesmo prédio, onde foi inaugurado por Juscelino Kubitschek, ainda inacabado. Como se pode ver, a inauguração do hospital remete ao contexto de incorporação da região amazônica às políticas de modernização do Estado Nacional Brasileiro, política desenvolvimentista do chamado 50 anos em 5, levada a cabo pelo governo do presidente Juscelino Kubitschek, tendo como marco simbólico na região norte a construção e inauguração da rodovia BR-10, conhecida como Belém-Brasília, inaugurada em 1960. A própria presença do presidente na região para a inauguração simbólica do Sanatório Barro Barreto, em 1957, é uma demonstração desse interesse de integração. Em 1956, ele esteve no 9º Congresso Nacional de Tuberculose, que foi realizado no Rio de Janeiro, ocasião em que foi convidado para vir a Belém pelo diretor do Serviço Nacional de Tuberculose, Lorival Ribeiro. Houve uma grande repercussão na imprensa local e nacional da presença do presidente nessa solenidade, como mostra o seguinte trecho do Correio da Manhã, do dia 26 de março de 1959. O hospital está construído e equipado, pronto para funcionar, com os primeiros 200 leitos do sanatório. No seu conhecido Plano Nacional de Metas, Kubitschek definiu 31 objetivos com ênfase em 4 pontos: setor de transporte, principalmente o rodoviário, a fim de incentivar a indústria automobilística, energia, indústria pesada e alimentos. Mas a pavimentação de estradas, 6.000 quilômetros entre 1956 e 1960, foi o principal elemento do governo. Isso viabilizou a constituição de uma rede de integração territorial para mercadorias entre as áreas rurais e os centros industrializados. Para o caso da Belém-Brasília, a principal meta está expressa na frase de Bernardo Sayão, engenheiro responsável pela construção: arrombar a selva e unir o país de norte a sul. Citado por Bojunga em 2001, na página 398. Nacionalmente, esse foi o contexto de criação e institucionalização do Hospital Barro Barreto, que por meio dos discursos e ações médicas e políticas voltadas para a Amazônia no campo da saúde, num local preciso, pôde transformar-se no atual Hospital Universitário João de Barro Barreto, referência no tratamento das doenças infectocontagiosas na Amazônia Legal. Nesse sentido, por meio de um diálogo entre os elementos teóricos e metodológicos da história oral, articulada ao campo teórico da história social do trabalho, busca identificar e dar voz aos sujeitos sociais que, através do trabalho, fizeram essa instituição de saúde na região amazônica, especificamente no meu trabalho, eu pego os anos de 76 e 90, estudo mais minuciosamente. Na passagem da década de 1980 para os anos 90, inaugurou-se a parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que teve por objetivo ceder o Hospital Barro Barreto para transformar-se no Hospital Escola da Universidade Federal do Pará. A partir disso,
Nosso objetivo é analisar microhistoricamente, através do discurso e narrativas acerca da instituição. Nós pretendemos abordar questões referentes às práticas cotidianas no hospital, concebendo esta instituição como um microcosmo social, lançando mão de testemunhos orais dos sujeitos que compuseram o quadro de trabalhadores do hospital universitário, coletados entre março e maio de 2022. Nós realizaremos a reconstrução da memória do trabalho na instituição. As questões abordadas serão no âmbito das práticas cotidianas no interior do hospital, mas interligando os testemunhos orais dos agentes históricos, a historiografia sobre a relação entre história e a memória das práticas sociais, vinculando a história social à memória do trabalho. Historicamente, concebendo o Hospital Universitário João de Barro-Barreto como um microcosmo social. Nossa proposta consiste em estabelecer uma relação entre a história social do trabalho e a história oral, isto é, construir na narrativa historiográfica a inter-relação entre memórias do trabalho coletadas através da abordagem da história oral, articulando as produções da história social do trabalho. Nosso objetivo consiste em interligar os discursos e práticas dos sujeitos sociais, isto é, os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos, técnicos em enfermagem e demais profissionais, a historiografia social do trabalho. As nossas fontes históricas são basicamente os relatos orais destes sujeitos históricos, coletados através de entrevistas realizadas entre o mês de março e maio do ano de 2022. Esses dados empíricos foram tratados sob a perspectiva da história oral, extraída da memória desses sujeitos históricos para construir uma narrativa sobre a história hospitalar da instituição, Hospital Universitário João de Barro-Barreto. Antes faremos uma breve explanação acerca de como faremos o tratamento das entrevistas, nossas principais fontes, utilizando uma literatura historiográfica pertencente à temática da história oral atual e que orienta os pesquisadores nos tratos com o conceito de memória das interfaces entre a história oral e a história pública, sendo um dos trabalhos destacados o realizado pelo historiador da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, no dossiê da revista Canoa do Tempo, lançado em 2020, voltado para os debates no campo da história oral, apresentando no editorial assinado por Maria Rovai e Glauber Biasi, análise que privilegia os usos e mau usos da memória no campo da história do trabalho, voltados ao entrelaçamento da história oral e da história pública. Importante reter que estes dois autores, assentados nas reflexões de Ulpiano Bezerra de Menezes, assinalaram que este autor produziu uma crítica historiográfica que demonstrou ser impossível se resgatar a memória. Ao mesmo tempo, ele critica as interpretações que consideram a memória um amontoado de processos produzidos no passado em sua integralidade original. Rovai e Biasi apresentam que, para Menezes, a memória deve ser entendida enquanto um trabalho de memória, processo permanente de construção e reconstrução. Portanto, sua análise retoma algumas concepções discutidas por Eckhart Bose na obra clássica Memória e Sociedade, precursora da história oral no Brasil. Menezes reforça a característica fluida e imutável da memória, destacando a importância do trabalho dos historiadores orais em evidenciar as autobiografias que precisam ser compreendidas em sua dimensão narrativa, a partir de contínuas reestruturações e em diálogos permanentes com a dinâmica da sociedade. Sem mais, encerro essa comunicação e agradeço pela oportunidade.